Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pipocando Games. Yes! Esse é o nome dele. O meu é Damiani. Que viagem é essa, véi? Bom, quando os personagens dos games falam a mesma língua que a gente, fica até mais fácil de criar aquela conexão gostosa, né? Você se identifica com o personagem. E hoje, uma versão brasileira aqui do Pipocando Games, a gente vai conferir as melhores dublagens brasileiras. Mas, assim, uma versão BR nossa é nós mesmo, não é? Lançado em 2017 para Xbox One, PS4 e PC, Injustice 2 mostra os personagens da DC tentando lidar com as consequências dos atos do Superman no primeiro jogo, além de precisarem lidar com uma sociedade de vilões. E você confere tudo isso em português PT Rue BR com uma boa dose de nostalgia. Sim, velho. Tá sim, muito top. A dublagem, ela foi dirigida pelo Wendell Bezerra, tá ligado? Que é a eterna voz do Goku, sabe? Do Oi, eu sou o Goku. 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 Que realizou todo o processo lá no estúdio Unidub, né? Que apesar do trampo ter mudado de estúdio em relação ao primeiro jogo, o Wendell e a equipe responsável fizeram o possível pra repetir a maior parte do elenco e manter as mesmas vozes, né? Naquele elenco lindo que ele tinha ali nas mãos. Nenhum de nós queria isso, mas o Coringa nos forçou. Metrópolis mudou o mundo. Nós temos que mudar também. E a principal mudança aconteceu mesmo no Batman, enquanto no Injustice 1 a dublagem era a mesma da trilogia do Nolan. Depois que eu conferir Arkham, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Na continuação, ela foi feita por Márcio Seixas, o mesmo dublador das animações como da Liga da Justiça e aqueles outros Batman que tinha umas animações que eu não lembro mais os nomes. Mas aquela voz, sabe aquela voz do... Mas muito foda? eram uns Batman com, tipo, Batman Forever. Sim, para impedir que você e Clark cometam um erro terrível. Bom, e fazendo dupla com o Márcio, a gente tem o grandiosíssimo Guilherme Briggs, que dá voz ao Super-Homem, né? Que a gente também já viu no cinema ele fazendo também. E o Briggs, ele é a voz de muitos personagens que fizeram a nossa infância, né? Tem o Buzz Lightyear, Freakazoid, o Optimus Prime, I am Optimus... É que ele fala em português, né? Eu sou Optimus Você Prime. viu ele falando pro... Teve uma entrevista do Briggs muito legal, que ele explica como faz pra fazer a voz do Optimus Prime. Que ele coloca um copo, Ele assim, coloca pá. a caneca de gás. Eu sou o Optimus Prime, É muito da hora. líder É dos muito da hora. Autobots. Eu sou Optimus Prime, líder dos Autobots. O grande mérito dessa dublagem é justamente essa coisa de ser nostálgica e familiar. Crescemos vendo animações e filmes com essas vozes, então a gente absorve naturalmente um jogo que foi dublado pelos mesmos atores. Fora que os dubladores já conhecem os personagens, entendem das suas personalidades, enfim, eu acho que foi um trabalho de mestre. Até porque fica mais fácil pro dublador, né? Que ele já tá trabalhando com aquele personagem há mó tempo, tipo, ele sabe exatamente, né? Tipo, como o personagem se sente naquele momento e tal, então ele consegue passar uma veracidade mais louca, né? Clark não deve cruzar certos limites. O mundo mudou desde Metrópolis. O Wendell, ele até falou um pouco do processo no canal que ele tem aqui no YouTube e revelou que a dublagem de games é feita apenas através do som, diferente de, tipo, filmes e séries que tem a imagem aparecendo em uma tela pra ajudar o cara, nos games não tem, é só por voz. Então, ó, não critica os caras à toa, porque tem um motivo, né, bem plausível pra isso acontecer, né, mano? Como não tem essa referência de vídeo, a gente tenta seguir perfeitamente o áudio. Só que por uma questão de movimento labial, nem sempre fica absolutamente perfeito. Os dois primeiros jogos da série Batman Arkham saíram só com a legenda por aqui, o que, se a gente for pensar, já é mais do que tivemos por alguns anos no mundo dos games aqui no Brasil. Isso é verdade, né? Era difícil até. Mas graças a isso também, muita gente aprendeu inglês. Também. Era bom também. até ter os jogos só em inglês, porque muita gente aprendeu inglês e foi legal. Quem nunca zerou um RPG em japonês também, sem jamais entender o que estava acontecendo naquele jogo? Final Fantasy, Kingdom Hearts, mano, os bagulho é tudo em japonês, você nem sabia o que tava fazendo, isso é por exatamente. associação. E cores, né, das janelinhas, assim, você ia aprendendo. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Apesar de Arkham Origins não ser nem de longe o melhor da franquia, nesse quesito dublagem, ele sai na frente dos outros. E o nosso destaque, obviamente, vai pra dupla principal, né? O Bruce Wayne e o Coringa, né? O Batman e o seu maior vilão, maior inimigo. Quem assume a voz do morcego dessa vez é o Héctor Zwin, que é o dublador que empresta a voz pros personagens vividos pelo Christian Bale, que é da série Dark Knight, né? Dark Knight. No cinema, Dark Knight, beleza, manjou, ok? Ou você morre, herói, ou vive o bastante
pra ver você mesmo virar vilão. Agora devo conseguir desativar a segurança da porta da sala do servidor. Pro Coringa, quem assumiu foi o Márcio Simões. Desse jeito, a gente ficou com as vozes do Batman e o Coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Que é um filmezinho aí meio ok do Batman, né? Que A galera fala que é bem bacaninha, né? Nunca vi fala que muito, satisfaz. Tal, eu acho ok. O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. E hoje você vai ter que quebrar sua única regra. Estou pensando nisso. Na versão original, o Coringa é interpretado pelo Troy Baker, que tem um currículo extenso quando o assunto é games. Mas do lado de cá, Márcio Simões também tem muita experiência e faz boas escolhas para manter a mesma identidade para o personagem. Bora conferir um pouquinho? Dá uma olhada. Technically, it's my operation now. Isn't that right, boys? Tecnicamente, é a minha operação agora. Não é mesmo, rapazes? No elenco da versão BR, da versão brasileira, a gente tem o Guilherme Briggs, que aparece mais uma vez, só que agora fazendo o Bane, né? Tipo, e fazendo um Bane diferente daquele Bane que ele fez na dublagem do Tom Hardy, tá ligado? Naquele último filme do Nolan, que são encarnações bem diferentes do vilão, né? Tipo, no filme é um e no jogo é outro. No jogo é aquele que tem mais cara de lutador de... No filme é um, mas no jogo é outro, mas é o mesmo. Depois vou quebrar você. Não me deixa escolha, Senhor Wayne. A Warner é quem distribui o game, e o que a gente consegue ver nessa escolha de fazer as dublagens é que existe um reconhecimento que o mercado brasileiro cresceu e amadureceu a ponto de recebermos essa atenção, esse prestígio de ter os jogos totalmente localizados, não só em texto, mas em atuação de voz também. E a empresa dublou Batman Arkham Knight, os dois Injustice e o Mortal Kombat X. Mas nesse último a gente deram uma derrapada, né? Fala assim, vamos chamar uma celebridade, Mas pai. quem não tem teto de vidro, cara, que atira a primeira pedra. Eu vou equalizar você! Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Bom, God of War é um jogo que impressiona na história, né, e com a mudança de estilo do protagonista, que é inserido em uma nova mitologia, e além disso, a narrativa e a própria gameplay se desenrolam de uma forma bem cinemática, né, e a dublagem tinha que somar isso e não atrapalhar, né, principalmente a dublagem BR, né, que ia ser, tem que fazer a localização. Garoto! Quando quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. A grande verdade é que nenhuma dublagem incluiu mais vezes a palavra garoto, que é dita com muita competência pelo queridíssimo Ricardo Juarez, que já havia dublado Kratos em God of War Ascension, o primeiro jogo da série que foi totalmente localizado para o Brasil. Eu vim para ver o oráculo, e é isso que pretendo fazer. Quem tem mais ou menos a nossa idade vai lembrar da voz do Juarez em um personagem bem diferente, que é o Johnny Bravo, do Cartoon Network. Em primeiro lugar, ninguém pode me olhar diretamente nos olhos. Pare de fazer isso. O Kratos, ele mudou muito no tempo que se passou entre o Ascension e os eventos do último jogo que foi lançado, né? Além de estar claramente mais velho, de certa forma, o personagem ele tá mais tranquilo também, né? E o jeito como o Juarez atuou na dublagem mudou bastante e refletiu esse amadurecimento do personagem, né? Do Kratos, descendo o tom de voz, que passou a ser mais sussurrado, mais calmo, tá ligado? Não é aquela coisa só, eu vou matar todo mundo! Ele é tipo, eu vou matar, mas ponderadamente. Saia da minha casa. No trailer do jogo lançado na E3 de 2016 já dava pra ver aquela mudança no Kratos, que inclusive mudou de ator, né, da versão original, da trilogia, né, inicial do jogo. E como fã da série, Juarez ficou empolgado e ele contou em uma entrevista que mesmo sem saber se seria chamado para o trabalho, começou a trabalhar técnicas vocais para encaixar nesse novo Kratos, louco, né, esse Kratos Dead of War. Ali, naquele momento, em 2016, sem ter 100% de certeza que eu iria fazer o projeto, eu procurei uma fono, a Luísa Catoira, para trabalhar toda a técnica de voz. Não dá pra saber ao certo se isso teve a ver com a contratação do Juarez ou não, mas na época que o game foi anunciado, a comunidade de jogadores promoveu um abaixo-assinado pedindo o retorno dele, né, e uma localização pro jogo. Essa petição online foi assinada por mais de 15 mil pessoas, e pro Brasil, você juntar 15 mil pessoas pra assinar uma parada, principalmente quando tem a ver com videogame, tipo... Principalmente nos dias de hoje, que a galera é mega preguiçosa. Mesmo a dublagem brasileira sendo considerada uma das melhores do mundo no geral, existe um preconceito com esse tipo de mudança, e nessa hora o pessoal esquece dos benefícios que isso traz. Em um jogo onde as cutscenes importam tanto e que não tem cortes, os personagens falarem no seu idioma facilita muito. Você não tem que fazer força pra entender o que tá sendo dito ou nem o que tá acontecendo.
acontecendo. Sim. Outra prática bem comum na dublagem de jogos, por exemplo, além de ser feita só com som e sem referência visual, é que por diferentes motivos os dubladores gravam sozinhos, ou seja, um diálogo foi gravado em momentos diferentes, tá ligado? Tipo, eu tô aqui falando com o Damiano, por exemplo, aqui ó, tá cortado aqui no meio. O Damiano vem um dia, grava a parte dele, depois eu venho e gravo a minha. Não sacou? existe aquela atuação na hora. Então, tipo, é bem louco. E talvez até isso acabe rolando até em estúdios diferentes, tá ligado? O Juarez, ele contou que ele conversou com o dublador do Atreus, sabe, que é o filho do Kratos, fora das gravações, pra eles trocarem ideias e manter a relação dos personagens, tipo, coerente, saca? Pra eles decidirem, tipo, ó, a relação vai ser assim e tal, pra não ficar esse distanciamento e eles não, tipo, não ter essa coisa de, tipo, grava fala de um jeito, ele me devolve de outro, sabe? Tipo, porra, vamos tentar manter a relação dos personagens pra gente também sacar como a gente deve atuar pra coisa fazer sentido. Então foi interessante bater uma bola com o dublador do Atreus falando sobre isso. Ah, aquela cena que você falou isso, eu falei isso. Então quer dizer que tava acontecendo isso na cena. Shadow of Mordor saiu em 2014 para PC e com versões também para os consoles da 7ª e 8ª geração da Sony e da Microsoft. Deu pra todo mundo jogar. E o que define o trabalho de dublagem dessa narrativa que expande o universo de Tolkien é a localização. Quem jogou o jogo sabe que na busca por quem matou a sua família, o Talion cruza com uma centena de orcs e todos eles têm alguma coisa pra dizer pra ele. Os orcs, na sua concepção, são seres cruéis e brutos, gigantescos, feios e falam tudo errado, tá ligado? E o processo de adaptação pro português teve o cuidado em manter essa característica, tá ligado? Dos orcs falando errado, deles serem brutamontes e tal. Guardião invade duelo! Uruk mata guardião também! Localizar o game significa adaptar o conteúdo para fazer sentido para a língua que ele está sendo traduzido. Na moral, quem já assistiu Yu Yu Hakusho dublado sabe do que a gente tá falando. Localização foda. Yusuke Urameshi fala que é mole e senta no pudim, rapadura é doce, mas não é mole não. Na moral, o japonês não tem nem rapadura, ele não sabe nem o que é isso. Exatamente. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. Geralmente, a dublagem dos jogos tem pouquíssimo tempo pra ser realizado e aqui o estúdio Unidub do Wendell Bezerra mandou bem demais. São muitos personagens no jogo e todos mantêm uma qualidade bem parecida que garante um mínimo de personalidade pra um personagem que vai, tipo, morrer daqui a pouco e nunca mais vai aparecer, tá ligado? Tipo no caso dos capitões dos orcs, por exemplo. O cara só vai aparecer lá e falar: eu vou comer o seu eu vou comer o seu Para adaptar bem um game, não basta só ter uma boa tradução, que é o caso de Shadow of Mordor, mas escolher uma equipe competente no idioma. Quer ver um péssimo exemplo de localização? Max Payne 3, que se passa no Brasil, tem personagens brasileiros interpretados por gringos falando português brasileiro e tem momentos que é assim, pura galhofa. É muito. Que seu do cadê a do giro? Eu vou ter uma bala na sua cabeça, filho da Por último, a gente vai falar de um jogo que se tornou um clássico logo após seu nascimento, né? Que é The Last of Us, Os Últimos de Nós. Só no primeiro mês, o exclusivo da Sony vendeu mais de 3,4 milhões de cópias. E um jogo tão bom assim, né? Precisa ser o mais inclusivo possível. Pro desenvolvedor é bom e pro público é melhor ainda, né, mano? Aqui dá pra gente falar com tranquilidade, a dublagem brasileira é tão competente que chega a ser melhor do que o trabalho feito no original. E isso se deve às escolhas de vozes do Joel e da Ellie, que nesse caso foram um casamento perfeito. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Bom, no original, o Joel ele é dublado pelo Troy Baker, que faz um ótimo trabalho, mas quando a gente ouve o timbre da voz do Luiz Carlos Percy, ou Percy, que foi o timbre que ele usou, a gente tem certeza de que é assim que o Joel tem que falar, velho. É a voz de um cara, tipo, mais maduro, tá ligado? Mais parrudo, um cara mais sério, vivido. Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Tá bom? Não posso perder esse emprego. No caso da Ellie, a dubladora escolhida foi a Luísa Caspari, que trouxe um tom mais delicado e infantil, que a Ellie é uma criança. Ela é uma jovem adolescente, né? É uma pré-adolescente. A famosa pré-adolescente, né? Cheia dos problemas. Ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz continua. O que é um contraste interessante, tipo, olha essa garota, aparentemente frágil, tem que fazer de tudo pra sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Bora ver uma comparação das versões originais e da dublagem brasileira dos dois personagens. Was that everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. E aí, é tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa
Essa vista é o máximo. Bom, como deu pra ver, o trampo ficou extremamente competente. Dá até, tipo, um certo orgulho de saber que isso foi feito de brasileiros pra brasileiros, tá ligado? Tudo bem que você vai querer treinar o seu inglês, mas dá uma chance pra essas versões BR que podem enriquecer, sim, a sua experiência dentro dos jogos, velho. Não deixa de comentar aí embaixo quais dublagens que você achou muito louca, quais foram boas, quais são os ruins. Deixa eu ver se eu lembro alguma ruim, assim, de ter ficado... Cara, a grande real é que, assim, isso é muito importante falar, né? Muitas pessoas têm preconceito com jogos dublados. Tipo, não, eu jogo no áudio original, assim, mas, velho, tá melhorando muito. Eu sei que no início tiveram muitas coisas toscas. Enfim, isso traumatiza muita gente, né? Quando tem um produto ruim, as pessoas costumam não dar uma segunda chance. Mas vamos começar a dar uma segunda chance pras dublagens brasileiras, porque elas realmente estão impressionantes. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Mas uma coisa que eu queria falar pra fechar o vídeo é que, tipo assim, o Brasil, ele já é conhecido, a gente já disse até no começo aqui do vídeo, ele é conhecido por ter boas dublagens na área de animação, nas áreas de filmes, e essa galera que tá fazendo a dublagem de animação, normalmente são os donos dos estúdios que estão fazendo as adaptações dos jogos. Então, é uma galera muito competente, que manja muito o que tá fazendo, e a gente tem vozes clássicas, tá ligado? Tipo, Guilherme Briggs, Wendell Bezerra, mó galera fazendo mó trampo honesto e mó da hora. Então, velho, dá uma chance, tipo, o God of War ficou muito legal, o Batman que a gente falou, os jogos aqui da lista são jogos muito legais dublados, e que os caras fizeram um trampo muito da hora de localização e de dublagem. Então, mano, sempre que tiver oportunidade, dê a chance sim pra dublagem BR, porque são profissionais que são do nosso país, tá ligado? E você acaba, tipo, ajudando a mostrar que, tipo, a dublagem BR é sim um negócio legal e que pra mais jogos venham dublados, tá ligado? É só a empresa não fazer merda que eles acham que é uma puta jogada de marketing. Sim, tipo, vou colocar o Roger do Traje a Rigor pra fazer um personagem. Vou colocar a Peach. Não faz isso. Deixa os profissionais, os dubladores fazerem a voz do bagulho direito, e é isso aí. Gente, não, vou colocar um youtuber gamer. Não coloca. Coloca os caras que estão estudando lá há 30 anos fazendo essa porra, colocar nós. Imagina o Damiano dublando uma parada. Ei, fica triste. Olha essa voz de merda. Bom, gente, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Eu agradeço de coração. Não esquece de assistir as lives e se inscrever lá no Damianizando.